Símbolo da luta afro-americana pela igualdade civil e econômica, foi palco de vários motins devido à segregação racial. Por muito tempo, sua economia se estabeleceu em torno de máfias e gangues, levando lugar a apresentar um alto índice de violência e criminalidade. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o importante e histórico Harlem, um dos bairros mais violentos de Nova York. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Se você ainda não conhecer esse nosso quadro aqui, a gente já falou sobre a Rocinha, a gente já falou sobre Compton, certo? Sim. E agora estamos falando sobre o Harlem. Inclusive, você pode indicar locais que você queira ver a história do local por aqui, certo? Bom, hoje eu tô com o Diego Black por trás das câmeras e é ele que vai me ajudar com a meta de likes no início do vídeo. Qual que é a meta de likes então, Diego Blackson? A meta de like hoje eu quero 17.993. 17.993 likes e vamos começar então a contar essa história pra vocês. Harlem é um bairro que fica localizado no distrito de Manhattan, na cidade de Nova York, conhecido por ser um grande centro cultural e comercial dos afro-americanos. Antes da chegada dos colonos europeus, a área que se tornaria o Harlem era habitada por índios nativos americanos. Entre 1637 e 1639, alguns assentamentos foram estabelecidos, mas foi em 1660 que o assentamento do Harlem foi formalmente incorporado pelo holandês Peter Stuyvesant. Durante a Revolução Americana, que ocorreu entre o período de 22 de março de 1765 a 14 de janeiro de 1784, que acabou resultando na independência do país, o Harlem foi totalmente queimado pelos britânicos. Então a história do Harlem, do local, hoje, geograficamente, é antigo, já tem esses assentamentos lá na época dos colonos e tudo mais, só que essa cidade em si que tinha ali pelo local foi perdida então durante ali a guerra que travou a liberdade dos Estados Unidos, e o Harlem levou muito tempo para se reconstruir, ao contrário de outros bairros de Manhattan. Inclusive Manhattan é conhecido por ser o local mais caro do mundo, por ser o local onde as grandes empresas têm lá um escritório justamente para demonstrar poder. Tanto é que onde ficavam as Torres Gêmeas? Em Manhattan. Essas marcas, inclusive, fazem questão de estar por lá, porque você está em Manhattan é questão de mostrar, tipo, ó, estamos bem. Então, passado quase um século desse incêndio que aconteceu por ali, após a Guerra Civil Americana, ali nos anos 60 de 1800, foi quando o Harlem começou a ter um crescimento mais significativo. Isso lá já pelos anos 1868. Nessa época, cada vez mais, imigrantes judeus e italianos vinham para Nova York e se estabeleciam no Harlem. Uma coisa que ajudou muito também foi a chegada da ferrovia de Nova York alguns anos antes, algumas décadas antes ali, em 1832, e as linhas ferroviárias elevadas, que eram os metrôs que a gente conhece, em 1904, que vieram um pouco depois. Então, nesse tempo aqui, nesse período de segunda metade de 1800 até o início de 1900, tem um crescimento muito absurdo da vinda de pessoas do interior diretamente ali para o subúrbio de Nova York, que era a esperança de ganhar dinheiro. Muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil também, onde foram formados os bairros pobres, os guetos e as favelas. No início do século XX, a gente tinha o puritanismo americano. O que é isso? A gente já estudou isso aqui várias vezes aqui no canal, O puritanismo americano foi uma onda onde os americanos estavam mais próximos de proibições do que de liberações. Então hoje, se você vê um americano e você liga ele diretamente à liberdade, nessa época era o contrário. Eles queriam proibir tudo. Proibiram, por exemplo, o álcool, que é algo que sempre foi liberado, e aí inventaram várias gangues, várias máfias que ganharam muito dinheiro com isso, como por exemplo o Al Capone, certo? Então os italianos, a máfia siciliana, que era uma das maiores, acabou habitando e dominando todo o Harlem. No início do século, quando tinha essa lei anti-álcool, que era a lei seca, deu muito poder então para as máfias que dominaram o local. E se você quiser ver mais sobre essa história da lei seca, a gente tem um vídeo no canal aqui, Fabio? Bem lembrado. Também se estabeleceu no bairro uma gangue chamada Avenida Lenox, que era liderada pelo Harry Horowitz. Era considerada uma das gangues mais violentas da pré-proibição, inclusive ali um pouco antes da lei seca, certo? Eles dominavam uma rua que era a Rua 125, que era uma área que era dominada pelos judeus. A gangue normalmente cometia assaltos, roubos e até algumas execuções e extorsões, ou seja, onde eles forçavam pessoas a pagarem ali mensalmente valores, Então, tanto a máfia judaica quanto a máfia italiana emergiram no West Harlem, num lado específico do bairro, E logo expandiram suas operações para os outros lados ali do bairro, e então dominaram ele por completo. E foi nesse local que muitos sindicatos do crime surgiram. O que foi isso, Aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, lá na Ilha Grande, o surgimento da Falange Vermelha, que depois gerou o Comando Vermelho. Que foi basicamente isso, foi uma forma do crime organizado e das cadeias começarem a lutar pelos direitos do preso dentro da cadeia. Era mais ou menos por aí. No início tinha uma conexão entre os presos, que era política, que acabou virando uma conexão de negócios e que acabou atuando fora do presídio, nas ruas, gerando então o crime organizado, ou seja, novas máfias e novas facções. Foi assim, inclusive, que surgiu no Harlem o crime organizado de Genoves, uma das 5 famílias que acabaram dominando o crime organizado em Nova York totalmente, ou seja, o crime do Harlem tinha destaque a nível
né, municipal, a nível municipal de uma cidade, inclusive, muito importante para os Estados Unidos. Bom, e assim que foi passando o tempo, veio vindo também a cultura afro-americana para ali. O local foi sendo tomado também pelos negros que vinham chegando. Então a gente tinha agora a divisão entre judeus, italianos e negros. No início, essas gangues negras que chegaram também foram surgindo porque o local parecia ser ideal para essa formação, né? Um local muito pobre, um local muito violento. Então, quando elas começaram a se formar, foram em volta do jogo de azar, das apostas. Como aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os bicheiros, né? Que são tão famosos e que são tão ricos. Lá foi a mesma coisa. Tinha um jogo de azar com 3 números que você tinha que acertar, a galera apostava de forma legal e assim elas começaram a se enriquecer e se apoderar também de alguns locais, né? Tanto é que eles faziam muita aposta esportiva. Lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um episódio no Chris que ele começa a acertar, adivinhar. Ele fala pro Doc lá, que é o patrão dele, quem vai ganhar esse, quem vai ganhar aquele. E tinha um olhar meio que de, isso que eles estão fazendo não é certo. Isso que eles estão fazendo, não conta pra sua mãe que eu tô apostando. Lembra o pai dele faz isso? Aí a mãe dele fala, não conta pro seu pai que eu tô apostando. E a mãe dele apostando. Então, tipo, tinha um olhar que era proibido mesmo já, tipo, no final do século passado. Ou seja, ali nos anos 80, né? Então, toda essa cultura de proibição das apostas vem dessa época aqui, né? Então, ali na década de 20, que é essa década do auge da proibição, onde inclusive os judeus e os italianos estavam ganhando muita grana com a venda de álcool, os negros estavam fazendo muito dinheiro com bancos de apostas que inclusive se espalharam por ali. Somente em 1925 a gente já tinha 30 bancos de aposta que eram grandes e que estavam espalhados pelo bairro, né? Durante 1920 a 1930, a gente teve ali uma grande demandada ali dos italianos e dos judeus. A gente teve uma migração ainda mais forte, negra e porto-riquenha, que começou a acontecer também. Não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo de Compton a gente falou sobre Compton antes não ser um bairro negro. Compton também não era, né? E ali mais ou menos pelos anos 40, pelos anos 50, a gente começa a ter essa migração e tem um negócio chamado voo branco. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Que é um termo utilizado pelos estudiosos para falar sobre essa época. Quando os negros começam a chegar num bairro, nessa época aqui, que tava rolando isso, os brancos, que são classe média ou que são classe superior, que tem o dinheiro do bairro, né? Começam a ir embora para um outro local. Então, existe uma segregação muito forte nesse local, onde com a vinda dos negros, o local é quase que abandonado. Então, o local que já tinha dificuldade, que já tinha pobreza, que já tinha um monte de coisa acontecendo, acaba se tornando um local ainda pior para poder se viver, né? Nessa época, o abandono do bairro, surgiu um termo, né? O Neo Negro, que seria um termo que foi popularizado durante o renascimento do Harlem, implicando numa defesa da dignidade e uma recusa ali, né, em se submeter às práticas dessas leis de segregação, de separação, porque nessa época aqui, vai lembrar, a gente tá falando de uma época onde locais públicos como o Pentágono eram planejados com banheiros para brancos e para negros. Existia literalmente divisão racial. A gente não está falando do racismo que conhecemos hoje, que já é muito problemático. A gente está falando de um racismo ainda pior. O mundo é totalmente dividido por conta de cores, certo? Então o Harlem se posiciona como um bairro negro e que não aceita mais essas violências. E aquele papo dos sindicatos, do crime, de tudo mais que eu fui falando aqui, já existia por ali. Então o local já estava preparado, inclusive, para se armar e criar suas próprias facções de um jeito novo, né? Só pra vocês terem uma ideia da mudança de pessoas que moravam por ali, né? Que foi feita nos anos 20. Em 1910, o Harlem tinha 10% de negros, que bate mais ou menos com a porcentagem de população negra do país, certo? Em 1930, tinha atingido ali 70%. Então, a gente está falando de uma mudança muito drástica em 2 décadas, né? E foi em 1930 que dentro do bairro, além de tudo que eu falei aqui sobre violência e tudo mais, surgiu também algo muito bom, a cultura negra, né? A cultura principalmente musical. Tanto que a gente ouve falar do Harlem até hoje como um dos locais mais propensos para você ser um músico de qualidade, porque você vai encontrar músicos de qualidade em cada esquina. Só que em 1930 o bairro também acaba passando por um grande problema americano que se tornou mundial, né? Foi a Grande Depressão. Então, mais uma vez o Harlem sofrendo. Já teve incêndio, já teve demandada da galera que mexia com o comércio, já teve agora a Grande Depressão. E aqui olha que doideira começa a acontecer. Vira um local de diversão, principalmente dos brancos que foram embora do Harlem. Por quê? Porque virou um local de apostas, virou um local onde que eram ilegais, né? Mas você podia fazer por lá. Virou um local de prostituição. Virou um local de bebida arregada, de qualquer tipo de substância proibida que você conseguia encontrar facilmente por lá. Então a gente tem uma construção aqui muito importante, onde um bairro se modifica, onde um bairro se transforma, né? Passa a ter uma cultura própria, diferente dos bairros ao redor de Manhattan, né? E onde inclusive pessoas que fugiram dessa nova cultura voltam para lá para poder utilizar do que o bairro é agora, que era esse abandono total do bairro e o crime organizado tomando conta de tudo por lá. Então em março de 1935 a gente tem ali o primeiro motim racial moderno que aconteceu ali no Harlem. Um funcionário de uma loja local, uma loja de varejo, flagrou Lino Rivera, um adolescente porto-riquenho de 16 anos, furtando um canivete de 10 centavos. O funcionário ameaçou levar o adolescente para o porão para bater nele. Rivera mordeu a mão do empregado então. O gerente então interviu no caso e chamou a polícia, mas o Rivera acabou sendo liberado. Uma mulher que tinha visto apenas o momento que o funcionário pegava o rapaz, acreditou que ele estava sendo espancado.
Tudo piorou quando chegou uma ambulância para tratar o ferimento da mordida do funcionário e logo em seguida um carro funerário, por coincidência, estacionou do lado de fora da loja. O boato começou a circular de que Rivera tinha sido espancado até a morte naquele mercado. A loja acabou fechando mais cedo e a mulher que criou o boato foi presa, mas o fato é que todos pensavam que o adolescente realmente tinha sido executado por ali. Então no início daquela noite, um grupo chamado Jovens Libertadores iniciou uma manifestação do lado de fora da loja, atraindo rapidamente milhares de pessoas que já estavam cansadas de um tipo de violência que estava acontecendo. E, infelizmente, né, cara, justamente no caso que era falso, no caso que era boato, acabou gerando todo esse motim. Em algum momento, alguém ali com o ânimo mais exaltado, né, jogou uma pedra contra a loja, quebrando a janela da loja, e uma multidão começou a quebrar e saquear o local. Várias outras lojas que tinham como proprietários quase sempre brancos, também teve isso daqui, foram saqueados ali na rua 125, como uma forma de protesto a tudo que vinha acontecendo. O tumulto foi se espalhando por todo o bairro e só parou depois que a polícia foi até a casa do adolescente e tirou uma foto ali junto do Rivera, mostrando, ó, tem o Rivera e a polícia do lado. A polícia não fez nada, o Rivera tá vivo e ele tá de boa com a polícia. Não foi esse o problema que aconteceu por lá, entendeu? O problema foi com um funcionário específico, né, que ali realmente teve um problema, mas não foi com a polícia e ele não foi espancado nem nada do tipo. Então no final do dia seguinte, as ruas do Harlem voltaram à ordem, só que 3 pessoas acabaram sendo mortas. E infelizmente, 3 negros, né, foram mortos no meio disso tudo. E além de 125 pessoas que foram presas e centenas que ficaram feridas. Também teve um prejuízo de 2 milhões de dólares em danos que foram causados a propriedades privadas nesse dia. Então, a gente tá falando aqui de um primeiro motim que se repetiu várias vezes, entendeu? E quase sempre envolvendo ali violência policial contra as pessoas que moram no Harlem. A criminalidade foi crescendo muito e no ano de 1940 ocorriam ali cerca de 100 execuções por ano no Harlem. Então imagina, o bairro tava cada vez mais perigoso, né? Outro motim muito importante que a gente tem que citar aqui é o de 1943, quando em agosto daquele ano, um policial branco, James Collins, atirou e feriu Robert Band, um soldado afro-americano. E circularam rumores de que o soldado tinha sido executado novamente, né? Band testemunhou a prisão de uma mulher negra por conduta desordeira em um hotel e tentou ajudar ela. Então tava rolando ali primeiro uma prisão que não era legal. Vocês entendem que é uma prisão por conta, provavelmente, da cor da moça, porque naquela época existia toda essa segregação. O cara que era um oficial americano e que era negro, teve empatia pela mulher e então tentou intervir ali na ação e na abordagem do policial. De acordo com o relato da polícia, que aí tem um asterisco bem grandão aqui, né? Tem uma estrelinha assim falando, ó, calma, porque nessa época que, igual a gente tá falando, eram outros tempos, né? Bench teria batido no policial que acabou atirando no soldado enquanto tentava fugir do local. Uma multidão de cerca de 3 mil pessoas se reuniu na sede da polícia e iniciaram ali um motim que durou 2 dias novamente. Só que essa daqui teve ainda mais pessoas envolvidas e ainda mais vítimas. A gente teve 6 pessoas que perderam a vida, 700 feridos, caramba, bastante, né? E cerca de 600 prisões, cara. Então muita gente perdeu aí muito da vida nesse dia. Entre 1950 e 1960 acontece algo muito importante também, que é a greve de aluguel. No final da década de 50 e início dos anos 60, o Harlem foi palco de uma série de greves de aluguel por inquilinos do bairro. Eles se recusavam a pagar o aluguel até que algumas reivindicações fossem atendidas. Eles pediam preços mais justos, melhoria nas habitações, controle de pragas, pois aquele lado da cidade tinha um descaso da prefeitura e tinha muito rato, muita barata, muita sujeira, e o local era totalmente diferente do resto de Manhattan, né? Inclusive tinha um outro problema, que era o aquecimento das casas durante o inverno. Outra coisa que aparece no Chris também. Ou seja, o Chris, ele vive num local que tem herança, certo? De uma época muito pior. Então a casa do Chris deve ser uma casa que não passou por essa melhoria que foi exigida nessa época, entendeu? Então ele usa tipo uma espuma térmica, né? Não usa a calefação que igual deveria ter na casa. É pra isolar tudo no bagulho, né? Então a população, nessa mesma época em que o Harlem tava pedindo ali, tava reivindicando mais direitos, teve o pico também da sua população negra, com 98% da população de 230 mil habitantes da época sendo de negros. Nessa época, não só por ali, mas como nos Estados Unidos todo, o uso da heroína se tornou ali mais frequente, assim como o tráfico dela e de outras drogas começaram a surgir. E o crime em Nova York começou a aumentar de forma meio que geral, tanto que existem várias gangues em vários bairros, né? Tanto que no Harlem esse aumento foi 50% maior do que em qualquer outro bairro. Nessa época, só pra vocês terem uma ideia, a taxa de dependência química no Harlem era 10 vezes maior do que em qualquer outra área da cidade de Nova York e 12 vezes maior do que os Estados Unidos como um todo. Então, era um local que estava realmente se afundando no problema já desde o início, né? Se a gente olha hoje de fora, depois, não são os anos 50 que são os anos ali de problema com químico, né? Com drogas. Hoje, por exemplo, você tem muito mais variedade e muito mais chance de ter problemas com esse tipo de situação. Então, nessa época, o local foi ganhando mais uma fama ruim. O local dos dependentes químicos. Dos 30 mil dependentes que tinham em Nova York, cerca de 20 mil viviam no Harlem. A gente tá falando de 2/3 da população total. Então, começou a ter muito roubo e muito furto, que era o
passa um dólar aí. Carinha que mora logo verdade, aí, né? passa o dólar aí. Teve Então, muito mal cara, por aí. o Chris ali é muito bom pra exemplificar o que aconteceu por aqui. Porque ele fala sobre o rebote de tudo isso que acontecia anos mais tarde. E um outro exemplo dessa década aqui, né, dessa época, do final dos anos 50 até ali o início dos anos 60, foi a época onde a taxa de homicídios no local era 6 vezes maior do que a média de Nova York, que já era acima do que boa parte dos outros estados. A maioria das crianças eram criadas apenas pelo pai ou pela mãe, e às vezes sem a presença de nenhum dos dois. E a falta de cuidados com essas crianças ajudou com que elas fossem ali pro crime organizado. Vai lembrar, por exemplo, a história famosa que tem ali o 50 Cent, né, onde ele nasce somente com a mãe dele, já não tem a presença do pai, e a mãe dele acaba ali sendo executada, muito jovem, e ele cresce meio que nas ruas. O motim do Harlem de 1964 ocorreu entre 16 e 22 de julho do ano. Tudo começou depois que James Powell, um afro-americano de 15 anos, foi baleado e morto pelo tenente da polícia Thomas Gilligan, na frente dos amigos de Powell e cerca de uma dúzia de outras testemunhas. Imediatamente após o tiroteio, cerca de 300 estudantes da escola de Powell foram informados pelo diretor e se reuniram. O tiroteio desencadeou em 6 noites consecutivas de tumultos que afetaram os bairros de Nova York e principalmente o Harlem e Bed-Stuy. No total, 4 mil nova-iorquinos participaram dos tumultos, que levaram a ataques ao Departamento de Polícia de Nova York, além de vandalismos e saques em lojas. No terceiro dia de tumulto, manifestantes subiram no telhado e jogaram garrafas e tijolos contra os policiais. Tijolos e garrafas caíam do alto como chuva. Um grupo de manifestantes jogaram um coquetel molotov em um carro policial, ferindo o oficial. Do outro lado, vários manifestantes foram severamente espancados por oficiais. E no quarto dia, Malcolm X, liderança negra daquela época, declarou o seguinte: provavelmente há mais negros armados no Harlem do que em qualquer outro lugar do mundo. Os policiais, assim como os bombeiros, se sentiram insultados e usaram mangueiras na população em plena luz do dia, querendo passar um recado muito claro de dominação. No final do motim, estima-se que 500 pessoas ficaram feridas, um homem acabou falecendo e 465 homens foram presos. Então provavelmente vocês devem lembrar de alguns momentos também do Chris novamente, né? Onde mostra a galera protestando na rua e aqueles bombeiros jogando um jato de água na galera. Lembra quando ele falava, em Bed-Stuy tudo pode piorar do nada? E lembra uma cena dessa? Era esse o momento aqui. Em 66, logo em seguida, foi criado o programa Cidades Modelo do governo federal, que utilizou 100 milhões de dólares em treinamento profissional, na saúde, educação e segurança pública, além de investir ali em saneamento básico e habitação, como outros projetos ali para poder reformar o local. Só que o Harlem, apesar disso, não apresentou uma melhora significativa. Na verdade, o Harlem normalmente aparecia em destaque quando tinha um motim ou quando tinha um grande motivo para eles estarem ali na rua, né? Para estarem ali protestando. Era um local conhecido pela força e pela liderança negra que tinha no país mesmo. Por exemplo, quando Martin Luther King faleceu em 4 de abril de 1968, muitos locais acabaram sendo atacados. Por quê? Porque o Martin Luther King não faleceu do nada, né? Ele foi executado também. Assim como, por exemplo, a fala do Malcolm X interferiu antes. Por quê? Porque ele era uma liderança que pensava um pouco diferente do Martin Luther King. Ele era um cara de mais enfrentamento, né? Então, quando ele falou que o local era onde tinha mais pessoas negras armadas, provavelmente dos Estados Unidos, ele tava dando um recado. Tipo assim, é um local que tem poder de reagir e é um local que não vai aceitar esse tipo de violência que acontece por toda Nova York e por todo o país. Já na década de 70, a gente tem uma outra migração aqui e muitas pessoas que moravam no Harlem conseguem fugir da pobreza e deixam o bairro atrás de melhores escolas e casas, né? Os que permaneceram por lá foram aqueles que eram cada vez mais pobres, ou seja, o local caiu num novo ciclo e dessa vez, se antes foi chamado de voo branco, né, a gente pode chamar agora de voo negro, porque era a própria população negra que tinha ali destaque, que se destacava no bairro e tinha, por exemplo, competência estudantil, onde a pessoa ia buscar lá diplomas, ia buscar estudar. As pessoas que eram mais qualificadas para o trabalho no mercado acabavam saindo do local e o local ia ficando cada vez pior. Só pra vocês terem uma ideia, nessa época aqui, Nova York tinha uma taxa de mortalidade de 32 crianças nascidas para cada 1000, certo? Então, tipo, a gente tinha ali 32 crianças que acabavam não sobrevivendo, né, das 1000 nascidas, num geral pra cidade. Logo em seguida, Nova York conseguiu melhorar para 19, como média. Enquanto isso, o Harlem piorou para quase 43. Nossa. Então, tipo assim, o Harlem era totalmente diferente do resto do local. A gente tá falando da década de 70 já e 60% da economia local dependia de coisas que eram totalmente legais, como o trabalho das gangues e os jogos de números de azar. Na década de 80, a gente tem um outro problema que chega por lá, que é o uso de crack. Se torna também muito forte, né? Os chefões do Harlem daquela época, que eram os chefões do crack também, né, tiveram a época mais violenta de Nova York, que durou dos anos 80 até os anos 90. É onde a gente tem, por exemplo, ali surgindo muita história que depois vira rap nos anos 90. Muita criança aqui dos anos 80, né, ou muito jovem dos anos 80, que tava assistindo o que tava acontecendo, contou isso em rap logo em seguida, como por exemplo Tupac, que vivia por ali e viu tudo que tava acontecendo e depois contou ali nas suas letras. Então, quando veio os anos 90, eles conseguiram de alguma forma controlar ali o uso de crack, assim, impedir que virasse uma epidemia, né? Porque vira realmente uma doença espalhada pelo local, né? E na década de 90, entre 92 e 95, a gente teve uma acusação em massa de policiais de Nova York, onde a gente teve a maior concentração de policiais como réus, né? Como réu, como é que fala? Como réus? Acho que é réus. É réus. 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 Réus Rios do Reels,
Um grupo de vários policiais ali que eram desonestos participou de um monte de tipos de crime e a gente teve ali 33 policiais sendo presos naquela época. Além disso, a gente teve 15 policiais que foram indiciados e 2 deles tiraram a própria vida durante as condenações, né? O local então passou por um processo de melhoria e hoje, obviamente, está ainda muito longe do que é o ideal, mas com certeza não vive nada próximo daqueles tempos ali do auge da violência, né? De lá a gente teve várias pessoas saindo com destaque, como por exemplo a ASAP Mob, que tem o ASAP Rock, que hoje a galera conhece muito por conta da Rihanna, mas que tem uma importância muito além disso, né? Tanto na moda quanto na música. A gente tem o ASAP Ferg, toda uma galera do rap e toda uma galera de outras músicas também, como por exemplo jazz, blues, que é muito marcado no local, né? O local em 2022 continua com muitos problemas, como por exemplo sendo o bairro mais violento ainda de Nova York, sendo o bairro com a menor taxa de pessoas que se formam na escola, né? E tendo problemas como por exemplo ter que utilizar detector de metal na entrada de cada escola, né? É um local que ainda é o endereço dos excluídos, que ainda é o endereço da população mais pobre e que por conta disso ainda acaba sofrendo. Mas que como Nova York no geral, né, como um todo, passou por um momento de melhoria e de mais segurança. Antigamente as facções ali eram muito mais poderosas, tinham muito mais força para combater a polícia, coisa que já não acontece mais hoje, né? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, que vai ajudar muito a gente. E continua assistindo o canal num novo vídeo aí, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!